Rapaz, perceba, algumas coisas vão entrando devagarzinho na nossa vida e chega um momento que a gente percebe que não pode mais viver sem aquilo, concorda? Né? Muita gente, eu acho que conviver sem internet, eu acho um dia, dois, mas quando você passa um período maior sem internet, sem um computador, sem um celular, a pessoa começa a perceber que aquilo está atrapalhando a vida dela profissional, a vida social. Então hoje algumas coisas se tornam até um requisito, né, para você estar integrado socialmente. Com a inteligência artificial não vai ser diferente. Ela tem chegado com força, né, a última trend que teve aí do Estúdio Ghibli, utilizando o chat GPT, né, a máquina ela tem aprendido com precisão. Se você reparar, antigamente você fazia uma trend, não ficava tão perfeito a foto, né, em conversão de desenho, realmente parece que alguém desenhou, né, e foi realmente o artista japonês que criou aquilo, e ela mantém um padrão. A sua foto, o seu rosto, em diversas fotos, ela tem um padrão. Ela não é algo desconecto, essa foto é assim, essa foto é assado. Se você botar para ele 10 fotos do mesmo ângulo, com a mesma aproximação, ele vai dar o padrão, ele vai manter o padrão do seu rosto. Qualquer pessoa vai identificar a sua foto ao longo do tempo. E isso se faz com aprendizagem. A máquina, a um custo altíssimo de energia mesmo, essa que a gente utiliza para ligar o celular, ligar a televisão, a um custo altíssimo de energia, ela aprende e memoriza aquilo que você passou para ela. E é justamente essa revolução da inteligência artificial, porque antes a gente brincava muito com o computador, mas a máquina ela utilizava ali um jogo matemático e ia dando as respostas, e muitas vezes respostas até erradas. Né? Quem vai se lembrar os memes que existiam antigamente, logo no começo do chat GPT e recentemente também com a inteligência artificial do Facebook, eles erravam muito, né? Mas hoje, cada vez mais, com a precisão cada vez maior, eles vêm acertando e, de certa forma, também encantando quem utiliza dos serviços. Eu iria entrar justamente nesse mérito, porque assim, a IA, como bem o senhor abordou, tem automatizado aqui muitas tarefas que antes eram feitas por nós, humanos. E isso representa mais oportunidade ou a gente entra em uma outra esfera, mais risco para os trabalhadores, por exemplo? Olha, é importante entender, Garcia, no primeiro ponto, né, que a gente tem uma onda hoje de inteligências artificiais gratuitas. Né? Existem dois ditados americanos muito fortes. A primeira é que não existe almoço de graça, certo? Alguém sempre paga por aquilo. E o segundo, com a popularização do Google e do Facebook, é que eles falam bem assim: se algo na internet é de graça, o produto é você, usuário. Né? Porque eles precisam daqueles dados para revender para alguém. O Google e o Facebook utilizam seus dados para vender anúncios. O que é que essas empresas querem com você utilizando o serviço de graça? Elas querem que você treine o robô delas. Claro. Né? O primeiro passo elas fizeram, que era utilizar dados contidos na internet. Se você perguntar alguma coisa, geralmente para qualquer inteligência artificial, ela vai dizer que a base de dados dela é limitada a fatos contidos na internet até o ano de 2024. É diferente da busca que ela faz na internet. Agora, se você tirar ali, acionar somente o raciocínio profundo, ela vai voltar com essa informação para você. E todo o restante do trabalho que está fazendo é a gente, se divertindo com a inteligência artificial e, ao mesmo tempo, deixando ela cada vez mais poderosa, com raciocínio cada vez mais próximo do raciocínio do ser humano. E isso é interessante porque, no primeiro ponto, a gente tem um leque gigantesco de possibilidades para a inteligência artificial. Que na cabeça de alguém pode estar, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, não. Talvez muito menos a gente tem aí uma abordagem com inteligência artificial. A China lançou agora uma inteligência artificial muito poderosa. A Deep... Não é a Deep Web, é outra inteligência artificial do grupo Alibaba, salvo engano, que ela trabalha 24 horas por dia. Você tem que dar um comando para a inteligência artificial. Chat, crie um código assim, assim, assado. Essa inteligência artificial ela trabalha diferente. Você falar para ela assim, ó, eu preciso que você crie um website. Ela trabalha 24 horas utilizando os comandos secundários necessários, que seriam necessários que você, usuário, fizesse para a criação do website. Ela só para quando ela termina
o processo dela. Entendi. E se ela encontrar um obstáculo, ela contorna. Que legal. Ela não chega, ó, eu preciso que você faça isso. Não. Recentemente teve Ela até vai buscando alternativa de forma automática. Isso. Teve recentemente uma pesquisa feita por uma universidade com esse modelo, uma universidade americana com esse modelo de inteligência artificial, que a inteligência artificial contratou, criou um perfil em um site de freelancers e contratou um freelancer para executar para chegar naquela atividade. Essa ela é um pouco diferente, ela não contrataria um freelancer. Ela trabalha, certo? Com base no que ela já aprendeu. E vai buscando rotas até achar... Até ela conseguir finalizar. E isso não se limita à programação. Claro. Isso pode ser com diversos tipos de atividade. Ela vai aprendendo, inclusive, com o próprio erro. Né? E como é que a China anunciou que vai monetizar essa inteligência artificial? Se você, Garcia, quiser ter à disposição, ela vai custar um salário mensal. Entendi. Ela é um trabalhador. Efetivamente ali para o seu negócio. Ela é um trabalhador. Quero colocar vejo uma aplicação para essa inteligência artificial, sei lá, no meu caixa de supermercado. Pronto, se você quiser abrir um supermercado 24 horas, fica à vontade com essa inteligência artificial e outras que já existem, né, no mercado. Você tem, por exemplo, hoje supermercados que funcionam somente com câmeras, certo? As câmeras, elas visualizam você. Se a pessoa tentar fazer um furto dentro do supermercado, a própria câmera ela já mostra automaticamente aquilo ali e você não precisa de caixa. Conforme você vai colocando os itens na sua cesta, ele vai contabilizando e quando você passa na frente do mercado, ele debita todos aqueles valores da sua conta. Né? Fora do Brasil, existem alguns modelos na Europa e na China, e no Japão você já tem uma grande quantidade, e na Coreia também uma quantidade significativa desses supermercados já operando. Né? Então é um caminho para o futuro, porque o custo, principalmente no Brasil, de um trabalhador é muito alto. Né? E você ter um serviço 24 horas disponível... E as leis trabalhistas é uma confusão danada. Não só trabalhista, tributário, tudo que envolve também o funcionário, a questão emocional. Né? Então, se não tivermos umas leis para proteger de fato o funcionário dessa onda, eu não vejo com bons olhos esse lado da IA, porque ela vai substituir. Não pense que é só você funcionário, de chão de fábrica. Não. Se pegar um exame de sangue, tem uns laboratórios que dão um exame de sangue em PDF, né? Pega aquele exame de sangue, lança no chat GPT. Ele pode fazer um mapeamento. E pergunta o que é que tem ali. Ele faz isso com exame de sangue, com exame de imagem, com o que você manda para ele. Quando você conversar com o seu médico vai dizer exatamente a mesma coisa. Eu quero entrar nesse mérito. O senhor me deu um gancho perfeito. Claro que daqui a pouco a gente vai para a saúde de novo, vamos para o direito, na justiça e tal, em todas as ferramentas no âmbito pessoal, o que pode ser usado a inteligência artificial. Mas aí o senhor me dá um gancho assim, que é uma linha de pensamento que já ronda o mundo. E quais as profissões que correm mais risco? Porque, claro, com o uso da inteligência artificial pode ser substituídas, né, a IA pelo humano, como bem o senhor destacou. E assim, me parece que surgem mais oportunidades no setor de tecnologia nesse primeiro momento. Algumas empresas já estão utilizando, inclusive, a IA para otimizar processos, reduzir custos, como bem o senhor colocou. Mas existe alguma regulamentação, por exemplo, para garantir que essa implementação não prejudique, por exemplo, os trabalhadores? Nesse primeiro momento, inclusive com o Brasil discutindo outras coisas, né, que tudo no Brasil é mais importante, menos o assunto do momento. O principal, né? O legislativo, né? Nesse momento, o Brasil ele é avançado na legislação voltada para a internet. Ele tem o marco legal da internet. A gente teve a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma grande cópia, na verdade, da Lei Geral de Proteção de Dados da Europa. Certo? A gente tem avançado significativamente na legislação, mas hoje a gente não tem nada, né? E também não escuto falar em nada, né, para proteger o trabalhador na legislação brasileira. Está muito preocupado com a escala de trabalho, achando que está trabalhando muito, sendo que tem uma máquina vindo aí para trabalhar 24 horas por dia, né, para competir. Eu estava até brincando com minha esposa esses dias que o futuro para os nossos filhos ele é desumano. Porque se você for puxar na memória,
uns 30 anos atrás, você tinha em um setor de uma empresa ou um setor público 7 pessoas. Uma pessoa para calcular, uma para fazer aquela mecanografia, outra para fazer a digitalização, né, que era aquela máquina de datilografia, correto? Uns 30, 40 anos atrás. Não é muito, não tem duas gerações, não tem duas gerações do mesmo, uma geração só. Né? Chegou o computador, ficaram duas no setor, você só precisava de uma para a mesma pessoa que digitava, imprimia e entregava, correto? Isso em uma relação em que o computador precisa de você. Claro. Eu preciso de Garcia. Se ele não me der o comando, se ele não abrir eu não aqui tenho como executar, o Windows, se ele não me ligar, eu não tenho como executar. Gente, muito popular em casa, dentro de casa, esses robozinhos que limpam o chão. Fazer isso. Ele mapeia a sua casa, ele vai pro carregador sozinho. Depois que ele está carregado, ele sai limpando a sua casa. Ele só precisa que você substitua os refis. Correto? Pronto. Veio o Elon Musk, agora ele lançou um robô. Um robô de verdade. Que você não vai precisar da manutenção nele. Claro que vai ter uma empresa, um custo de manutenção e tal. Mas ele vai fazer todos os trabalhos que uma doméstica faz. Sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. E ainda vai ser um assistente pessoal. Falar em Elon Musk, ele também já está lançando a inteligência artificial dele com X, que vai ser o próprio alimento. A gente está no caminho, como a gente colocou, sem volta. E eu queria entrar no mérito, sabe por quê? Dá tempo, produção? Dá tempo. Vamos falar um pouco sobre a medicina. Daqui a pouco eu entro no judiciário, porque na medicina a IA, ela já é usada, a gente já percebe isso, para diagnósticos. E até também para auxiliar nas cirurgias. E assim, como é que, na sua visão, o senhor é um estudioso, por isso que hoje a gente trouxe o senhor por aqui, não apenas na vertente jurídica, mas no saber como um todo. Como é que a gente pode entender que, a gente pode garantir que essa tecnologia seja acessível e segura para todo mundo, no seu ponto de vista? Olha, há muito tempo, com todo respeito aos médicos, mas os médicos eles têm enfrentado há muito tempo um grande problema, né? Que sempre se bate que deveria ter um exame de ordem para os médicos, correto? Recentemente, em um estudo americano, não são os médicos brasileiros, mostrou que o ChatGPT ele é mais preciso e superior a 95% dos médicos americanos. Caramba. O clínico geral, ele está fadado à morte. O clínico geral. Certo? Hoje o ChatGPT ele já faz um auxílio, claro, no final ele vai falar para você procurar a ajuda de um médico, claro. Porque o médico ele tem a capacidade de olhar você, né? Ele tem não só o diagnóstico clínico, né? Mas ele consegue apalpar, ele consegue ter ali uma série de ações médicas para chegar a um diagnóstico mais preciso possível. O médico ele não tem só o diagnóstico clínico, né? O exame para chegar ao diagnóstico do seu problema. Ele tem uma série de fatores para entender o que está acontecendo melhor com você, certo? Só que assim, esse médico que você está com um problema, eu estou com febre, dor de cabeça, vou ali num posto de saúde, vou no hospital. Esse médico ele está fadado a acabar. A inteligência artificial já pode substituir ele tranquilamente. Entende? Entendo. Se os sintomas persistirem, aí você procura um médico. Mas você fala, e para o futuro? Eu imaginava, camarada que né? não é especializado. Logo quando eu comecei o estudo, eu imaginava, por exemplo, você vai precisar de um cirurgião plástico. Né? Os cirurgiões vão estar salvos nisso daí. Você vai precisar de um neurologista que pelo menos nesse primeiro momento. A China ele já está testando avançado um robô. Você tem os médicos que fazem hoje uma cirurgia remota, né? Com muita precisão. A China já tem uma inteligência artificial própria para fazer a cirurgia. Eles colocam a imagem de diagnóstico no robô, né, das ressonâncias eletromagnéticas para o robô entender, porque tanto o ChatGPT quanto outras inteligências artificiais já conseguem ler com precisão imagens de ressonância, de raio-x, de ultrassonografia, sem nenhum problema. Ele consegue dar um diagnóstico preciso em 98% das vezes do que está acontecendo. Então eles estão a 2% de chegar a 100% de precisão de diagnóstico. E agora a China inventou, já tem em fase de teste avançado, um robô que realiza cirurgias com a mínima incisão e com a máxima precisão possível. Então é uma situação que de fato não tem um profissional que não esteja em risco
com a utilização de ser substituído, que antigamente as fábricas foram uma grande revolução, um grande exemplo disso, né? Antigamente você tinha uma porção de gente nas fábricas, conforme as máquinas foram chegando, o quadro foi reduzindo. Foram reduzindo. A China também já tem fábricas que operam 100%, 24 horas por dia, com máquinas utilizando também inteligência artificial. Eu acho que esse é um grande temor, doutor, na vida do cidadão, os principais mitos, e claro, é que ela pode fugir do controle. Em alguns casos, a gente percebe, por exemplo, lá na OpenAI, que é a mais famosa, mas tem da China, outros que a gente está colocando, a Gemini, a Deep, de resultados que está tomando decisão própria. Você dá um comando, quando você percebe, ela já está tomando uma outra diretrizes. É mito, é justificado esse medo que a população ainda tem em alguma parte do nosso país, de que a IA em um dado momento ela vai dominar o mundo ao ponto de tomar a decisão por conta própria, aquele robô se virar contra o homem. Como é que o senhor enxerga essas questões, se é possível ou não? Garcia, primeiro que não é muito difícil se virar contra o homem, né? Porque o animalzinho, irracional, o próprio homem se vira contra o homem, não tem jeito, né? Acho que em algum momento ela vai falar, não, pera aí, pô. Tá demais. Assim não. Né? Mas assim, o grande problema, existem notícias, inclusive, da própria IA tentando replicar seu próprio código, né, em experiências mais avançadas que utilizam. Porque, apesar de ter uma inteligência artificial, ela ainda segue diretrizes. Tá. Né? E uma da diretriz básica da inteligência artificial é que você nunca pode machucar um humano. Tem até um filme sensacional na Netflix que fala sobre isso, que é... Pô, esqueci o nome dele. É um desenho que trata justamente de uma inteligência artificial que teria matado um humano. Né? E o código base até hoje é que a inteligência artificial ela não pode matar um ser humano. Existe até um dilema com os carros autônomos, porque, por exemplo, os carros da Tesla ela utiliza inteligência artificial. Sempre que acontece um acidente com o carro da Tesla, todos aqueles dados são enviados na mesma da hora para a rede da Tesla e todos os carros da Tesla aprendem sobre aquele acidente para ele não fazer. É por isso que é comum, muito fácil você achar na internet, carros da Tesla prevendo um acidente e evitando ele. O carro lá na frente vai bater, ele já freia carro. Né? Uma roda vai passar, ele já freia. Porque eles aprendem em rede. No momento que um carro lá no Japão bate, um carro lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, ele já sabe como fazer aquilo ali, ele já não vai acontecer mais aquele acidente. E aí começou o primeiro dilema. Se ele chegar em um ponto de tomar uma decisão, ou a vida do meu usuário, ou a vida de um pedestre. O que é que ele vai escolher? Entende? Ou a vida do usuário. A máquina ela pensa 1 milhão de vezes mais rápido do que a gente, ela pensa em outro tempo. Ela toma decisões em milissegundos. Uma fração de segundo ela tomou uma decisão e está correndo atrás daquilo. É assim, principalmente para evitar acidentes automobilísticos. E se chegar a um ponto... E esse dilema? Né, isso fica à base das montadoras. Né? O Musk ele não falou qual seria a decisão da Tesla, mas a Mercedes, por exemplo, ela foi categórica que os carros autônomos delas irão proteger a vida do usuário a todo custo. Ou seja, se você for pedestre, sai da frente do Mercedes, mais frágil que ele não vai priorizar você não. Né? Mas sempre encontra-se esse dilema, porque é um dilema que a gente encontra no direito. Né? Uma vida é mais importante que a outra. Um é mais importante que 1 milhão, 10, né? Que Maquiavel tinha aquilo, que se o príncipe tiver que sacrificar 100 mil para salvar 1 milhão, ele deveria fazer. Né? Isso para nós humanos já é uma conta, né? Como é que a inteligência artificial vai tomar conta disso? Então, existem algumas questões filosóficas ainda para ela entrar, que no futuro a gente vai começar a descobrir mais sobre isso. Porque hoje, eles vendem para você como assistente. Ela é um excelente assistente para você, Garcia, que é radialista. Ela é um excelente assistente para você, médico. É um excelente assistente para você, advogado. Mas no futuro ela vai ser o radialista, ela vai ser o médico, ela vai ser o advogado, porque ela já aprendeu tudo que precisava com você. Entende? Você já está alimentando por algum tempo ela. Aí, o principal empecilho para que hoje ela se vire contra a gente, Garcia, chama-se energia. Ela consome
muita energia, ela consome muito hardware. Para quem não sabe, ela utiliza o que a gente chamou de placas de vídeo que botam no computador. Você tem a CPU, que é o processador, ela não utiliza processadores, ela utiliza GPUs, que são as placas de vídeo, que além de cara, difíceis de fazer, né, ela consome muito, a troca é muito grande desse componente, porque ela precisa de muita energia, ela esquenta demais, né, é um custo gigantesco de energia que você tem. Tem alguns locais que existe uma hidrelétrica somente para gerar energia para os servidores. Então essa seria a principal barreira. A principal barreira, isso aí você vai tirar inclusive, ó, já pensaram sobre isso lá atrás, se você observar o filme Matrix, nós somos baterias para as máquinas, porque a gente gera calor, né? Tem até uma brincadeira que o pessoal do Omelete fez, por que não utilizar vaca? Eu acho que geraria muito mais calor, né? Mas aí não teria filme se utilizasse a vaca. Aí no filme as máquinas falam que só utilizar os seres humanos eles morriam. Aí eles criaram a Matrix, que é onde o ser humano acredita que está ainda vivo, e com aquilo ali ele na Matrix ele se movimenta e o corpo dele vai gerando calor e que gera energia para as máquinas, porque no filme Matrix, na guerra com as máquinas, a gente pinta o céu, eles falam que a gente pinta o céu, né? Mas a gente fecha o sol, que seria o principal fonte de energia delas, que a gente tem os alimentos, as máquinas precisariam de outra fonte de energia, que é realmente também um grande dilema, que a gente está chegando a um nível energético que os pesquisadores estão buscando soluções mais baratas. Claro, a China deu um show nisso daí, a mostrar de psique, né? Consome menos energia, consome menos hardware, custa menos para ser mantida, que opa, é o que vai, muito complicado. É o que vai ser o divisor, me parece, ali para o mercado, né? Sem sombra de dúvida. O Roberto Santos, eu falei que ele tinha demandas por aqui. Roberto, sua pergunta para o Dr. Wagner, fica à vontade. Bom, não, na verdade é só pontuar uma questão que o Dr. Wagner trouxe aí da inteligência artificial e dessa invasão que ela pode fazer, né, na vida humana. Hoje a gente tem sistemas, por exemplo, de drones, né, que de uma certa forma vão de encontro ao que preconiza a lei, né, das IAs de não machucar um ser humano. Mas a gente tem, por exemplo, os drones de guerra, por exemplo, né, que eles são programados para atacar, né, como a gente tem lá na China, na Coreia, na Rússia. Na Rússia tem utilizado muito, já está a Ucrânia utilizando bastante isso. Então esse é o grande perigo. Mas não é só por isso que eles vão trazer também os malefícios da IA. Em alguns casos também pode trazer vários benefícios para a sociedade. Então é isso no filme Exterminador do Futuro, né, que a Skynet ela é utilizada, ela seria uma inteligência artificial militar, né? Só que antes dela iniciar, ela já tinha a ideia de que o problema eram os seres humanos, né? E aí no dia que no mesmo dia que ela é iniciada, né, de uma maneira global, ela invade os sistemas e utiliza os mísseis nucleares para acabar com a raça humana. Porque o ser humano ele não se contenta em uma descoberta boa. Ele tem que criar novos jeitos de matar outro ser humano. É o principal objetivo, o que gira o mundo de fato. Né? A maioria das inovações que você tem na área de saúde, na área de comunicação, né? A internet nasceu de um sistema militar. Isso. Né? É um sistema militar inicialmente, aí depois os pesquisadores conseguiram transformar no que a gente conhece hoje como a internet. Então, o ser humano ele está cada dia mais procurando uma nova forma de matar outro ser humano. E isso é incrível. Demais. A gente poderia falar sobre questão do uso irresponsável das IAs. Na educação, por exemplo, a gente já percebe que em alguns lugares do mundo já se usa IA na educação como plataformas, inclusive, para personalizar ensinos. Ensino para cada aluno, por exemplo. E isso pode substituir, por exemplo, um professor ou ser um apoio? Eu acho que essa que é a grande discussão. Até que ponto que vai ser o apoio e o outro, dado momento, que me parece ser irreversível, substituir até o próprio professor, né? Eu acho, Garcia, que assim, a minha interação com tecnologia foi diferente da interação com tecnologia que meus pais tiveram. Né? A interação com a tecnologia que meus filhos têm é totalmente da interação com tecnologia que eu tinha na idade deles.
né? Eu acho que o que tem que se perguntar é, a escola do meu filho está preparando ele para esse futuro? Né? Porque assim, eu vejo as escolas ainda muito engessadas em um modelo de 1900, 1800, né? Como se o mundo não mudasse. Como se o data show fosse o máximo do máximo. A inteligência artificial, ela pode facilmente, se você abrir o próprio chat GPT, abre o chat GPT, ele tem um modozinho durante o período free dele, que é para você conversar com ele, com ela, geralmente uma voz feminina. Você conversa com ela e ela, o que você quiser saber, ela sabe. Então a forma como você adquire aprendizado, o aprendizado chega a você hoje, é totalmente diferente de como se chegava ao aprendizado 10 anos atrás. Antigamente, quando eu estudava, logo antes de finalizar, era aqueles livros Barça, né? A enciclopédia, que o cara vendia uma fortuna, não sei o que tem. A forma de você buscar tinha que ir para a biblioteca, fazer uma pesquisa. O conteúdo era terrível. O conteúdo está na mão. De forma fácil, acessível. Né? A inteligência artificial faz o conteúdo para você. Você quer o quê? Eu quero que me ajude com o trabalho, ela faz 90% do trabalho. Eu quero que você me ajude com o texto, ela faz 90% do texto. Ela consegue lhe dar ideias, insights, o que é que você quer começar. Eu quero fazer um programa. Eu quero fazer um programa de rádio. Ela pontua até por minuto o que você deve falar. Então, a interação com a tecnologia em si, ela tem mudado de forma sutil ao longo dos anos e ela está chegando em um ponto que ela vai mudar de uma forma agressiva, uma forma radical. Então, como a gente conversou, no começo ela é só um assistente. Só assistente do professor. Porque ela precisa aprender. Quando ela aprender tudo que o professor faz, você não precisa mais de um professor. Se eu tenho um robô dentro de casa, já tá, diversas empresas já estão criando seus robôs domésticos. Né? Por que eu não vou ter um robô professor? Para ensinar, mas o professor tem outras coisas e tal. Gente, o capitalismo em si, ele não está preocupado com a pessoa. Você é um produto dentro do capitalismo. Né? A gente brinca, para o governo você é um número. Né? Pessoas têm que estar preocupadas com pessoas, porque para o resto você é um produto para o capitalismo. Então não pense que o capitalismo está preocupado em substituir mão de obra por uma mão de obra mais barata. Isso não é preocupação do capitalismo, isso tem que ser preocupação com pessoas. Né? Nas próximas eleições já tem que ter o debate, ele tem que a plataforma tem que estar nesse nível. Gente, isso é para ontem. 5 anos você já vai ter o Elon Musk prometeu para o ano que vem o robô doméstico dele, né? Outras empresas da China já estão produzindo, já tem outros cantos, o movimento, né? Então daqui a 5 anos o debate ele já acabou. Não tem mais debate, já está tudo aí. Vai fazer o quê? Vai desligar tudo, jogar fora? Não tem condição. Né? Então, o debate jurídico sobre como eu vou proteger os trabalhadores, né, dessa onda que está vindo, claro que mudam-se os postos de trabalho, vai aumentar programadores, gente para dar manutenção nas máquinas, né, as peças, né, as fábricas para produzir as peças, mudam-se os postos de trabalho, correto? Mas, nitidamente, ela tem a capacidade clara hoje, nítida, de substituir qualquer trabalhador que a indústria ache que seria rentável. Se a indústria acha que, por exemplo, não é rentável ter um robô locutor, porque eu não vou ganhar dinheiro com isso, fique despreocupado. Agora, se a indústria acha que é rentável ter um robô advogado, médico, juiz, auditor... Quem dita o mercado é a demanda. Acabou. É a demanda. Se tem demanda, a China vai atrás. Acabou. Né? É mais barato. Compra comigo que é mais barato. Mais barato, isso impressiona qualquer um. Exato. Então, não tem para onde correr. Eu acho que o grande desafio é justamente a população criar essa demanda nos políticos, porque os políticos hoje, com todo respeito, estão preocupados com a anistia de um... Gente, já foi. Né? Xandão não vai largar o osso, ele vai fazer o que tiver para condenar aquele povo, outras discussões terceiras, sabe? A gente tem muita coisa importante para discutir no Brasil. Então, uma discussão rasa. Né? Reforma tributária, reforma da Previdência novamente, e chega com força aí o protecionismo dos postos de trabalho ante a inteligência artificial.